Olá, pessoal. Inicialmente, eu gostaria de externar a grande honra, o grande orgulho de estar participando de um evento tão grande, tão bacana como esse, de alcance tão longo, especialmente para falar acerca do que basicamente é meu dia a dia, é uma das minhas maiores paixões no que diz respeito a conhecimento. Gasto tempo estudando, gasto tempo trabalhando, não vou usar. É meu ganha-pão, na verdade. Como vocês ouviram, eu sou médico, dermatologista, rancenologista, e enquanto que boa parte dos profissionais que andam se especializando na dermatologia tem gostado muito da parte estética, que realmente é uma parte muito apaixonante, tem uma procura muito grande, né? Eu acabei indo no caminho contrário e eu gosto muito do tema hanseníase. A hanseníase é uma doença que todos já ouviram falar. Eu aposto que mesmo quem é de área completamente distante da medicina já conhece um pouco a respeito. O microfone tá bom? Tá arrumando? E que eu vim falar um pouquinho a respeito para vocês? Essa doença que é histórica, que vocês já ouviram falar, que tem até um peso social para os indivíduos que a detêm, tem sido um grande desafio. Ela foi descrita há muitos séculos antes de Cristo. Na época de Cristo, e a gente encontra em relatos bíblicos, inúmeros casos. Era desde uma praga até a sua cura, era algo como uma salvação, coisa do tipo. E desde aquela época até hoje, essa doença continua se transmitindo de pessoa para pessoa. É uma doença cuja bactéria não acomete outros seres, apenas o ser humano, sendo que nós somos o verdadeiro reservatório dessa doença. E ela ainda existe até hoje, incrivelmente, e nada mais é do que uma bactéria. E essa bactéria é chamada Mycobacterium leprae. Ela tem uma estrutura análoga ao Bacterium tuberculosis, que é o agente da tuberculose. Então, tem uma homologia estrutural grande entre a Mycobacterium leprae e tuberculose. E o que eu vim falar a respeito da hanseníase? Primeiro, pessoal, esse nome hanseníase é um nome quase que utilizado apenas no Brasil, porque no mundo inteiro, aquele termo lepra, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, é encontrado em livros de literatura, religiosos, etc., ainda usam o termo lepra. O mundo inteiro é leprosy, a tradução. Hanseníase é um termo nosso. Não vou criticar ou defender, mas o nosso país carrega sim algo de um politicamente correto, que se eu falar que ele é leproso, ou se eu falar que ele é aidético, eu estou sendo preconceituoso, então ele tem hanseníase e o outro é uma pessoa que convive com HIV ou AIDS. Então a gente tem toda uma nomenclatura para de forma alguma ofender esse tipo de coisa. É causado por essa bactéria que eu já comentei com vocês, e é uma grande preocupação tanto do Ministério da Saúde do Brasil quanto da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela determina que um país é considerado livre da epidemia de hanseníase se nós temos menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Atualmente, o Brasil tem 1,65 casos para cada 10 mil habitantes. A gente ainda não atingiu o alvo. E muito pelo contrário, somos atualmente o segundo país com maior número de casos. A gente perde apenas para a Índia. Aqui na região sul, nós temos em torno de 0,4 casos para cada 10 mil habitantes. Isso é bom para a gente, nós já atingimos a meta. Porém,
quase todos os casos da região sul estão no Paraná. Então, a nossa preocupação, devemos permanecer em alerta. A região sudeste tem em torno de 0,6 a 0,7 casos para cada 10 mil habitantes, e as outras regiões chegam a ter índices de até 4 a 5 casos para cada 10 mil habitantes. E é por isso que existe uma dificuldade maior para o nosso controle. Temos muito o que fazer a respeito dessa patologia. Se a gente abrir o livro lá do Ministério da Saúde, na primeira página, o que vai estar escrito lá? Como fazer o diagnóstico de hanseníase. Quem tem hanseníase? Número 1, pessoa com mancha dormente. Ponto final. Olha que simples. Esse seria o primeiro pilar para você fazer o diagnóstico. E um apenas basta. Se o paciente tem mancha e ele não sente, teoricamente ele tem hanseníase. É claro que ele necessita passar por uma avaliação especializada. Mas, teoricamente, o Ministério da Saúde já determina isso. A segunda forma é através de um exame denominado baciloscopia. O que é isso? A baciloscopia seria a pesquisa do agente, da bactéria, que tem características muito clássicas de coloração e que temos uma certa habilidade na sua detecção quando for coletada a linfa. A linfa, que é um dos líquidos orgânicos que nós detemos e que pode ser coletado em lobo de orelha, em cotovelo e de manchas após fazer uma ordenha naquela mancha. A gente consegue retirar a linfa. Vai para o laboratório e o laboratório avaliando vai dizer: esse paciente tem baciloscopia positiva, esse paciente tem baciloscopia negativa. Quem tem baciloscopia positiva, nossa, tá correndo na linfa o bicho, o micobactério, é óbvio que ele tem a doença. Essa é a segunda forma de fazer o diagnóstico. E a terceira forma de fazer o diagnóstico é achado de nervo espessado. Nervo mais grosso do que o habitual. Nós temos determinados troncos nervosos que, com alguma habilidade, depois de aprender a examinar direitinho, com pessoa habilitada, nós conseguimos até com alguma facilidade palpar alguns nervos. A hanseníase, o Mycobacterium lepre, é absolutamente apaixonado por um nervo chamado nervo ulnar. E esse nervo ulnar, ele percorre um território no braço em que ele passa próximo a umas proeminências ósseas que facilitam a sua detecção. Então, se o dermatologista ou o clínico ou o profissional habilitado palpa a região do trajeto desse nervo e esse nervo está espessado, não existe outra doença que espeça nervo nessa vida, apenas a hanseníase. Terceira forma de fazer o diagnóstico. Com uma das três, você preenchendo um desses três critérios, você já pode começar o tratamento. Eu poderia falar um pouquinho sobre como se manifesta a hanseníase. Ela não é apenas uma doença de manchas dormentes. Se ela fosse isso, até que estava bom. Só que o problema é que ela não é apenas uma doença de pele. Apesar de eu ser dermatologista, eu tenho que estar muito atento para o acometimento dos nervos, que eu acabei de comentar. E agora começa a aproximar o conhecimento científico com o conhecimento que quem não é da área já ouviu falar de algumas deformidades, algumas sequelas. O paciente queima o braço, queima a perna, sente cheiro de queimado e não sabe o que está acontecendo. Como assim? O que está acontecendo? Os nossos nervos, eles são envoltos por uma proteína chamada mielina. E esse agente, essa bactéria, ela tem um tropismo, ela gosta de viver nessa bainha de mielina, nessa mielina que recobre os nervos. Ao fazer isso, o nosso próprio organismo ataca essa bactéria, reconhece essa bactéria como um agente estranho e, atacando a bactéria, ataca o nervo junto. Esse é o grande problema da hanseníase.
os acometimentos nervosos. Se você trata em tempo eficaz, em tempo precoce, você consegue evitar que fiquem sequelas para esse paciente. Só que muitas vezes o paciente chega para mim já totalmente sequelado pela doença, e aí eu já não tenho muito o que fazer, que é de 6 meses a 1 ano, ele vai começar a ficar com as sequelas relacionadas ao acometimento desse nervo. A mão do paciente começa a ficar com esse aspecto. Esse aspecto nós denominamos garra. Mas como a garra pega só o lado da mão, inervado pelo nervo ulnar, nós chamamos de garra ulnar. A bactéria é organizada, então ela sempre tem a mesma ordem. Depois desse nervo, ela começa a cometer o nervo mediano, que ele passa aqui pertinho do punho. Se o paciente tem o acometimento do mediano depois do ulnar, ele já fica com a garra completa. Pessoal, é inadmissível um paciente chegar para mim com garra completa, mas chega com frequência. Como que eu vou corrigir isso, pessoal? Já saiu da minha alçada. Eu consigo matar a bactéria. Agora, fazer uma deformidade dessa voltar ao normal, eu vou precisar de ortopedista, às vezes com cirurgia, com fisioterapia, com aparatos outros fisioterápicos que vão auxiliar nessa melhora clínica. Depois de pegar o nervo mediano, ele pode, por fim, pegar o nervo radial, que passa aqui, na altura do músculo tríceps, e é responsável pela dorsiflexão do punho. O que o indivíduo vai apresentar? Mão caída. Chega paciente assim ainda hoje? Por incrível que pareça, chega. E eu vou fazer um adendo aqui para vocês, pessoal. A hanseníase, um dos grandes problemas dela é que você, ao estar em contato com o indivíduo doente, você pode pegar a doença por vias respiratórias, só que essa doença ela se manifesta em média de 3 a 6 anos depois. Ela tem um período para começar as suas manifestações muito tardio, e isso dificulta muito para a gente, porque até começar as manifestações, ela está transmitindo bacilo para todo mundo, e em torno de 10% da população é suscetível a esse bacilo. Esse é um dos grandes problemas da doença. Imagina você sentado do lado de uma pessoa com gripe, a pessoa espirra e você pega a gripe 3 anos depois. É bem estranho isso, mas essa bactéria é desse jeito. Por quê? Porque ela se reproduz lentamente, ela tem mecanismos um pouco diferentes. Ela é diferente, gente, ela existe desde épocas remotas, e é por essa forma um pouco peculiar dela ter o seu desenvolvimento, que ela vem até hoje dando surra na gente, e a gente não chega no alvo que a OMS coloca pra gente, né? Nas pernas, as pernas também podem ser acometidas pela hanseníase, em 2 nervos principais, que são o fibular comum. O fibular comum passa aqui na perna, atrás do que a gente chama de cabeça da fíbula. Para quem não tem tanta noção de anatomia, é um ossinho, é um acidente ósseo que tem aqui. Esse nervo é responsável por a gente fazer esse movimento, fazer a dorsiflexão do pé. Se o paciente tiver o acometimento desse nervo, quando ele anda, ele arrasta o pé. A gente chama isso de marcha escarvante. Isso dificulta a marcha do paciente, e é mais uma sequela que o paciente com hanseníase pode ficar. E mais uma que eu vou comentar das centenas outras que o paciente pode apresentar, é o acometimento do nervo chamado tibial posterior, que ele é responsável por inervar a planta do pé. Imaginem vocês não sentindo mais a planta do pé. A gente nem consegue imaginar isso. É algo complicado para quem não tem. Chega paciente para mim e queixa:
Doutor, eu não tenho nada. Mandaram eu vir aqui porque eu perco o chinelo. Como assim perde o chinelo? Ele perdeu a sensibilidade dos pés e, perdendo a sensibilidade dos pés, ele não percebe nem que o chinelo saiu do pé. Ele chega em casa com o pé cortado, sangrando, sem o chinelo e não sabe nem o que está acontecendo. Então esses indivíduos têm todo um cuidado mais especial com os pés que nós devemos estar sempre orientando. Pessoal, e o que acontece se a gente pisa numa pedrinha, ou num caco de vidro, ou em coisa do tipo? A gente percebe precocemente, rápido, às vezes até num reflexo, e a gente já tira, e esse indivíduo não sente, e não tira, e o ferimento progride, e amanhã ele pisa de novo, e de novo, e de novo, começam a se formar úlceras graves que vão lesando o músculo, vão lesando o osso, vão destruindo o pé, vai destruindo a mão, porque a mão a gente não põe no chão, mas ela queima, ele queima no forno, ele queima trabalhando, ele queima em tudo que é lugar, e assim o paciente vai desenvolvendo sequelas tão graves quanto essas que eu comentei. Se eu pudesse deixar uma mensagem final sobre essa doença, o que eu digo? Pessoal, eu atendo semanalmente 30 pacientes ainda com hanseníase ou sequelados. Tinha certeza que vocês iam ficar com esse olhar estupefato quando eu falasse. O problema não está resolvido. Estamos na região do Brasil com a menor incidência e eu ainda vejo 30 casos por semana. Tem de hoje cedo. Eu marco 15, enquanto que eu marco 15, os outros dermatologistas marcam 15 vão 10, ou alguns faltam, eu marco 15 vão 16. Porque hanseníase não falta. Eles são preocupados. Eles fazem tudo direitinho conforme a gente manda. Então a doença não está controlada, ela tem uma meia-vida demorada, o doente vai ter doença muito tempo depois, quem teve contato vai ter que ir no médico para ver se pegou, contato íntimo, geralmente contato dentro de casa. Mas ele vai ter que ficar 5 anos, uma vez por ano, indo no médico, porque pode ser anos depois que ele vai desenvolver a doença. Essa doença deixa sequelas. Quando nós estamos com as sequelas, o tratamento fica extremamente complicado. E vocês perceberam que o diagnóstico em si não é difícil. Mancha dormente, baciloscopia da linfa positiva, que tanto médicos quanto funcionários da área da saúde podem estar pedindo, e nervos espessados, que esse sim requer um preparo um pouquinho maior para o exame clínico e para a detecção desses pacientes. Gostaria de agradecer novamente a honra de estar participando. E acho que eu tive alguns pequenos problemas com o microfone, mas conseguimos dar seguimento e espero que eu tenha acrescentado alguma coisa essa noite na vida de vocês. Obrigado.